Queridos, pela graça e misericórdia de Deus, estamos começando mais um programa da Missão com Famílias. Tem sido uma bênção, palavra, testemunhos abençoados. E hoje nós vamos ter um programa especialíssimo para você, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Então não saia daí, daqui a pouquinho nós teremos uma palavra abençoada para você. Agora assista as imagens do nosso culto da família que acontece na Assembleia de Deus, ali no Templo Central. Comece a liberar palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia, Deus. Que o Senhor te declare, abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda, aleluia, sua graça e te dê paz. Levante suas mãos e diga amém. 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 Diga amém. 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 Mais uma vez vamos declarar que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Levante as suas mãos e declare amém. Nós dizemos amém, Senhor. Que assim seja, amém. 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 Declare. Que a bênção se derrame até mil Queremos que você declare gerações, tua família e teus filhos e os filhos Mais uma vez, de teus todos juntos. filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo e de dia e de noite, tua entrada e
Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, do teu riso e teu choro, é contigo. A paz do Senhor, queridos, né? Assembleia de Deus, 109 anos, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão na Assembleia de Deus com alegria. Aleluia! Como é bom a gente estar junto aqui novamente, deu vontade de dar um abraço, quase a gente cai na tentação, né, pastor Beto? Pastor Peniche, né, o Valber, né? Mas a gente vai chegar o momento que a gente vai poder matar essa saudade, né, não só em palavras, mas em expressões de abraço. Amém? Eu gostaria de que você... Vamos ficar de pé e abrir nossas Bíblias. Né, sentir de compartilhar algo tão importante sobre esse contexto que nós estamos vivendo. E o que é que a gente pode extrair de bom, que a própria palavra nos orienta, nos conduz. Né? Daniel capítulo 2, versículo 21. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. E dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Amém? Então, podem sentar, tá, amada igreja? Diante desse cenário que nós estamos vivendo, e que nós tivemos não só a informação da quantidade de pessoas que tiveram a vida ceifada, mas até irmãos nossos e parentes de conhecidos, também que partiram, nós temos também vivendo um problema decorrente dessa doença, dessa pandemia, que são os efeitos econômicos. E isso tem tirado a paz, tirado a tranquilidade de muita gente. E aí vem a pergunta, né? Nós passamos por um período de, posso dizer assim, de 25 anos pregando o Evangelho, que se você tiver fé, as coisas você conquista. Mas estamos vivendo um momento que mesmo você com todo o desejo, com toda a vontade, as coisas não estão acontecendo como você gostaria. E aí a gente entende, quando a gente sai de uma teologia que nos dá legalidade e aumenta a nossa fé para conquistar, mas também entender que abaixo disso existe a soberania de Deus. E ainda que desejamos que coisas venham a acontecer, mas Deus tem um plano maior que a gente não entende. Às vezes é o tempo, é a trajetória que vai nos mostrar. E aí vem a pergunta, né? Deus, Ele é onipresente e onipotente, por que Ele está permitindo tudo isso? E aí esse versículo ele nos ajuda, né? É Ele quem muda o tempo e as estações. Eu acredito que Deus, Ele não está nos castigando, mas pela ação do próprio homem, Ele está permitindo.
essa pandemia no mundo todo. E o que é que eu posso entender por uma teologia que nos mostra que Deus é soberano e Ele tem um plano maior? Ele está permitindo a humanidade como toda entender que ela não é autônoma. Ainda mais que a tecnologia que deu tanto poder para ela de transformar ir à lua, modificar o corpo, dá aquela sensação de que a gente não precisa de Deus. E essa pandemia veio mostrar quanto nós somos frágeis, sendo rico ou pobre, estando num país de primeiro mundo ou não, estando num país de tecnologia de ponta. Isso mostrou quanto a humanidade é frágil. E também uma outra lição também que nos ensina é para a igreja, somos nós. Eu creio que Deus deseja, nós que estamos fazendo 109 anos, que a gente volte a ter muitas práticas que os nossos pais da fé tiveram. O pastor falou da igreja aqui. Amado, essa igreja começou a ser construída no final dos anos 70 e os anos 80. Né? E a maioria das pessoas na Assembleia de Deus eram pessoas simples, pessoas, né, que não... Eram poucos da classe média, a maioria pessoas de renda baixa. E quando a gente viu esse templo sendo construído, a gente vê que foi milagre. Milagre. Uma igreja que depende de Deus. Uma igreja que sabe, olha, nós temos um limite, mas nós temos um Deus poderoso que é capaz de realizar coisas impossíveis. Aleluia! E quando passa as imagens, né, agora na televisão com drone, né, que a gente vê o nosso templo, quanto ele é bonito por fora, né? E eu fico imaginando Deus ali dar sabedoria, né? Como é que esse templo que foi inaugurado em 1988, ele continua com uma arquitetura atual, bela, bonita, ele não perdeu, né, a beleza dele como um templo. Só Deus fazendo essas coisas. Então nós precisamos aprender com ele. Então esse período é um período que eu acredito que Deus, em tempos e situações de emergência, quando a gente vai para a história, na hora que os judeus fugiam dos seus perseguidores na Segunda Guerra, levavam as coisas essenciais. E quem eram as coisas essenciais? No máximo uma mala e o quê? Se era casado, a mulher e os filhos. Quando tem uma enchente repentina, você vai lembrar logo de levar as coisas mais essenciais da sua vida. É a sua família. Então, diante desse cenário que tem trazido até consequências econômicas, e isso tem tirado a paz de muita gente, tirado o sono, algumas pessoas têm entrado até em depressão, e Deus, Ele quer nos ensinar a priorizar as coisas essenciais. E as coisas essenciais é a nossa família. Aleluia. Olha o que ele diz, a palavra de Deus diz lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, é o momento da família ser restaurada. Esse momento, nunca a nossa família lá em casa, nós oramos junto, como nós temos orado esse momento. Apesar, né, de a gente não poder se deslocar, não poder fazer algumas coisas, né, e isso pode até comprometer renda, mas uma coisa nós temos aprendido, é por isso que Deus, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento ao inteligente. Ou seja, nesse momento difícil, você tem tirado esse momento para valorizar as coisas mais preciosas que Deus te deu, que é a tua esposa, o teu esposo e os teus filhos, que é o momento de você, né, voltar a olhar os membros da sua família com o valor devido, que a gente estava numa correria, né, a gente parecia uma engrenagem de uma máquina, nunca para, né, está todo o tempo correndo, né, essa engrenagem está rodando direto. Aí tem uns que rodam 8, 12, 16 horas. E aí a gente dá um pouquinho de tempo para a nossa família. A gente dá migalhas de tempo. E eu acredito que Deus está permitindo para que lares sejam restaurados durante esse momento. Lá em casa nós semanalmente fazemos o nosso devocional familiar, além da célula virtual.
Teve uma semana que nós oramos, fizemos um propósito de 7 dias, e a gente sente aquela graça fluir dentro do lar. E eu posso dizer que eu estou vivendo um dos melhores momentos com a minha esposa. Depois de, está chegando, né, próximo de 2 décadas, né, muita gente aí fora diz que está desgastando, a gente está vivendo mais romance, mais vontade de estar um do lado do outro, olhar assim. Eu quero agradecer pela mulher que Deus me deu, porque a graça está fluindo. O mais importante de tudo isso, financeiro, bens, Deus ele está permitindo sendo resgatado e revalorizado. E Deus ele quer isso na sua família. Aí você pergunta, pastor, que você não conhece a minha família, estou com tantos problemas, tantas dívidas, tantas coisas para fazer, mas o Senhor diz para ti lá em Filipenses 4, 6, 7, não se preocupe com nada, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graças, faça com seus pedidos, seja conhecido por Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Jesus, em Cristo Jesus. Amado, tem coisas para você resolver, e isso incomoda, entrega, lança o teu cuidado sobre o Senhor. E foca na tua família. Assim, quando pessoas, diante de uma situação emergencial, saem com ela, é o teu momento para que a tua família seja restaurada. É o momento para que você possa viver momentos únicos na sua família. Deus deseja isso conosco. E Ele deseja principalmente, que eu acredito que Deus ele quer usar muito essa igreja. Ele quer usar muito essa igreja. Mas primeiro, para Ele começar a nos usar lá fora, Deus é coerente, Ele quer deixar cada lar aqui restaurado. Quer deixar o teu lar restaurado, você que está nos assistindo. Porque vai ser uma contradição, você cuidando de pessoas lá fora e está pegando fogo o teu lar. Olha essa contradição. Deus, como Ele é sábio, Ele não quer te ver andando ferido, porque para quem conhece a Deus e prega a mensagem de salvação, a evangelho, uma das coisas que dói é você ver Deus te usando para pessoas aceitarem a Jesus e ver o teu filho não seguindo a Cristo. Moody passou por isso, um grande evangelista, ganhou muitas almas, e um dia o filho dele já adulto chegou, olha pai, eu não acredito mais tanto no evangelho que o Senhor prega aí, e aquilo doeu o coração dele, e ele orou, Senhor, eu ganhei milhares de almas para ti, o meu filho ele não segue aquilo que eu prego, que eu ensinei para ele desde a infância. Então Deus deseja restaurar lares. Ele quer nos usar poderosamente. Mas, em primeiro lugar, Ele está permitindo isso para que teu lar seja restaurado. Agora, um lar, né, a gente tem muitas pessoas empreendedoras, é incrível quanto tempo a gente investe empreendendo, se formando, se qualificando. Né, teve um momento na vida que eu fiquei, né, alguns sabem que eu faço uma pós-graduação, às vezes a gente fica estudando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, durante uma semana inteira. Às vezes, passei 2 meses estudando de 8 a 16 horas para poder cumprir. Aí vem a pergunta, será que eu sou capaz de investir todo esse tempo para o meu lar? Para que o relacionamento com a minha esposa seja né, cultivado? Para que o meu relacionamento com meus filhos... Vocês percebem que a gente investe muito na nossa carreira, investe muito na empresa, investe muito no trabalho, e a gente quer que esteja o mesmo resultado no lar, sem investindo o mínimo. A gente sabe da lógica, quem é empreendedor, se você quer ver a empresa crescendo, você precisa investir tempo, investir em qualificação, investir em vários setores. E no lar a gente quer que as coisas aconteçam de forma maravilhosa, dando o mínimo. Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa? Qual foi a última vez que você orou com seus filhos? Isso que nós devemos aprender com a geração que vem desde Daniel Berg, oração. Oração. A oração, ela cria uma atmosfera maravilhosa dentro do lar. Ela quebra setas lançadas sobre o seu lar. Ela te protege no mundo invisível, no mundo espiritual.
E Deus deseja isso, vida de oração no seu lar, para que seu lar seja um local de bênção. E Deus deseja isso. Quando uma terra tem problemas de pais e filhos, a gente vê uma geração de moças engravidando na adolescência. Quando tem problema de relacionamento de pais e filhos, nós vemos uma geração de jovens entrando no mundo do crime. Quando a gente vê uma geração de conflito entre pais e filhos, entre que filhos não se sentem amados, você vê vários jovens envolvidos com drogas. A presença do pai e da mãe é importantíssimo para que aquela criança, aquele adolescente já se sinta amado e também dê limites para ele. São esses dois ingredientes importantíssimos para formar o bom cidadão, o crente. E quando isso falta, é o que está acontecendo na sociedade de modo geral, é a gente vê o tráfico crescendo, a criminalidade crescendo, o número de aborto crescendo. Então Deus, Ele quer sarar esse relacionamento entre pais e filhos. Aí você pergunta, pastor, mas o senhor não conhece meu pai? Deus quer sarar esse relacionamento com seu pai, quer sarar esse relacionamento com seu filho. Uma vez, um homem, de tão magoado com seu pai, porque ele só chegava embriagado, ele chegou a sair cedo, ele viu muito aquele homem ferir a sua mãe, e ele tinha um rancor do seu pai. E ele se tornou adulto, casou, e ele começou a vivenciar os dramas de uma vida de casado. E todo casal sabe aqui que a gente passa por momentos difíceis, momentos bons, maravilhosos, mas também momentos difíceis. E quando ele começou a viver os momentos difíceis, os conflitos no lar, ele pegou o mesmo caminho do pai. Quando ele percebeu a esposa, a família estava abandonando. E ele sentiu na pele aquilo que ele mais odiava no pai, ele estava fazendo com a sua família. Por isso o perdão é importantíssimo nas nossas vidas. Deus quer restaurar relacionamento entre pais e filhos. Deus deseja que o nosso lar seja um lar abençoado. Não precisa ter pessoas perfeitas, mas precisa ter relacionamentos saudáveis, alegria. Estava fazendo memorial e vendo algumas fotos antigas. Meu pai foi muito rigoroso lá em casa. A maioria dos pais da nossa geração para cima eram rigorosos, eram duros. E eu comecei a olhar uns álbuns, fui na casa dele, precisei de algumas fotos. E aquilo ali me deu uma saudade de ver que meu pai, apesar da dureza, mas ele criou muitos momentos de alegria na nossa infância e na nossa adolescência e juventude. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não é um juiz, mas é para a gente, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quando o seu filho olhar a criação dele, olhar um álbum de fotografia, será que ele pode dizer, olha, os muitos momentos de alegre que eu vivi com meu pai? Amado, se isso não estiver acontecendo, Deus está permitindo para que você resgate, ganhe o coração do seu filho e da sua filha, porque Ele deseja fazer grandes coisas, mas em primeiro lugar, Ele quer salvar o teu lar, Ele quer restaurar o teu lar, Ele quer que o teu lar seja um lugar de bênção. Billy Graham, que foi um dos grandes pregadores, foi o maior evangelista do século XX. E aí vem aquela pergunta, quem foi o maior pregador? E ele olha para a pessoa que fez a pergunta, e diz, olha, o pregador mais eficaz não foi aquele que ganhou mais alma. Foi aquele que ganhou toda a sua família. Ele diz, quem é? Noé. Noé ganhou toda a sua família. Foi o pregador mais eficaz. Deus disse que ele ia mandar um dilúvio. Eu fico imaginando ele construindo 120 anos. Será que não houve um momento que os filhos, rapaz, você não está nos colocando numa barca furada? Usar essa linguagem. Vocês não acham que em algum momento a própria família começou a desconfiar desse projeto?
mas eu tenho certeza que ele empreendeu toda a energia, todo o convencimento para dizer que Deus estava com ele e que os filhos poderiam, a esposa poderiam confiar nele. E assim nós precisamos fazer com nossos filhos em relação ao reino de Deus. Há momentos, parece que as circunstâncias da vida, elas vão de encontro com aquilo que nós pregamos. Nós falamos que Deus dá vitória e você está passando dificuldade. Há momentos que você se sente, como num beco sem saída. E aí os seus filhos olham para você, mas você é capaz de dizer: meu filho, Deus é fiel conosco, Ele não nos abandona. E essa fé é transmitida, é por isso que nós estamos fazendo 109 anos, porque nós tivemos pais na fé que venceram. Pais que, apesar da perseguição, quem aqui tem aqui mais de 35 anos, sabe que a gente passou uma infância sendo apelidado por onde a gente passava lá na rua, olha o crente, olha na escola, foi criado até ali na Sacramento, no bairro, uma escola só para filho de crente, por causa de tanto apelido, bullying que o filho passava. Os filhos de crente tinham que ficar protegidos numa escola evangélica. É por isso que hoje nós estamos colhendo uma igreja dessa bela e bonita, porque os nossos pais, nossos avós pagaram um preço. E você quer ver a sua geração, seus filhos, servindo a Cristo? Pague esse preço de oração. Restaure o seu lar. Deus, Ele quer te usar poderosamente. Mas, em primeiro lugar, Ele está permitindo esse momento que a gente não pode sair, não pode tanto pregar. A gente faz, célula virtual. Mas Deus, Ele está permitindo, em primeiro lugar, restaurar o nosso lar, que eu creio que Ele vai levantar a igreja dEle. No mundo, no Brasil, e aqui parece que Ele tem uma coisa particular. Tenho conversado de vez em quando com o pastor Aval. Deus tem algo especial aqui. Posso falar que desde quando eu estava ali na missão infantil, e quando tinha pouca gente na missão, tive uma colega que ajudava aqui na época, e ela ficou, quando ela chegou, viu pouca gente, acabou-se, não tem mais jeito. Estou compartilhando que já passou tantos anos, não é para falar do problema, mas do milagre. Eu me lembro, eu estava do lado dela, ela falou de forma incrédula: não tem mais jeito, isso aqui acabou, todo mundo foi embora. E passaram alguns anos, Deus levantou uma nova geração, com 40, 50, 60, de crentes que estão levando o evangelho, porque a célula vem de Deus. Quem está acostumado a evangelizar há anos sabe que a gente não estava mais conseguindo evangelizar dos métodos que nós utilizávamos. E a célula tem sido o meio que nós temos ganhado muitas almas.